Dados divulgados em 2011 pela Fundação de Assistência Social e Cidadania apontam que cerca de 1.300 pessoas vivem em situação de rua aqui na capital gaúcha. Mas estima-se que esse número tenha aumentado nos últimos anos. No programa de hoje, nós vamos mostrar a vida de quem ocupa as ruas em Porto Alegre. Você vai conferir também as políticas públicas voltadas a esta parcela da população. Fique conosco, pois está começando mais um Com a Câmara na Cidade. Eu sou o Jackson, né? Faz 8 anos que eu moro na rua. Bem por causa de ligado que quando eu estava na minha vila lá eu era vendedor de crack. Aí como eu comecei a me ser preso, a polícia começou a ir na minha casa, esse negócio, aí eu preferi sair pra rua para não deixar meus irmãos mal, por causa que tem filhos pequenos. Morava no Partenon antes. Aí perdi a minha esposa, no incêndio. Né? Aí perdi minha esposa no incêndio e fiquei com meus filhos, né? Então hoje mora eu e meus filhos tudo na rua. Se eles dessem aluguel social, ninguém tava na rua. Tirava todo mundo da rua. E daí todo mundo aqui trabalha, né? Uns cuidam carro, outros reciclam, que é o meu caso, né? E as pessoas também, a sociedade também, eu acho que tira a gente para mendigo, maloqueiro, alguma coisa assim. A gente não é a situação que nós estamos é essa daí. Conflitos familiares, desemprego, drogas, falta de oportunidades. Diversos são os motivos que levam as pessoas a morar nas ruas da cidade. Em Porto Alegre, à beira do Arroio Dilúvio, viadutos e calçadas se tornam o lar de muitos, que vivem protegidos por papelões, sacos plásticos e por barracas improvisadas. Cada um que está na rua está por algum motivo. E a gente não consegue entender e trabalhar as diferenças de cada pessoa. Eu mesma conheço pessoas da classe média alta que em determinado tempo na vida se viram na rua. Então, assim, não é um fator só que determina. Eu sempre digo que nós todos podemos, daqui a pouco, estar numa situação de rua, porque a depressão, é a pressão do trabalho, a violência dentro de casa, a questão da drogadição, a questão do vício do álcool e da droga também é um fator que acaba levando com que as famílias abram mão desses familiares, porque já não conseguem mais conviver, ter uma relação de convivência saudável dentro de casa. Muito destas pessoas hoje que estão em situação de rua é por uma questão de alguma ruptura familiar, que por algum motivo acabam tendo algum problema, por mais humilde que tenham as suas vidas, que fazem com que elas saiam do seu ambiente familiar e de uma humilde casa e vão parar nos logradouros públicos. A questão do uso abusivo da substância psicoativa, a questão do crack, que é um grande problema que nós temos. Vivemos um momento de profunda crise, né? Uma crise não só de ordem financeira e econômica, mas também uma crise social, uma crise ética, na qual a gente percebe hoje muitas pessoas, famílias inteiras, sendo expulsas das comunidades carentes por questões do tráfico. O último censo da Fundação de Assistência Social e Cidadania aponta que 1.347 pessoas vivem nas ruas de Porto Alegre. 81% são homens e 19% mulheres. Temos um momento bastante delicado, uma mudança da característica destas pessoas. A gente percebe a cada dia que passa uma complexidade maior nestes casos. Nós temos aí uma pesquisa que nós estamos lançando um edital, nós já lançamos esse edital. Em poucos dias nós teremos aí o vencedor. Nós temos dados atualizados de pessoas em situação de rua que procuram os nossos espaços de acolhimento, os espaços de atendimento, onde fazem o seu cadastro e é autodeclaratório, que apresentou 1.550 pessoas em situação de rua. É um dado autodeclaratório. Destes 1.550, 982 pessoas recebem Bolsa Família. Hoje, a FASC presta diferentes atendimentos à população de rua. Para abrigar os moradores no período da noite, o município conta com 3 albergues. Somados, os espaços possuem 355 vagas. Também são ofertados serviços de atendimento institucional através de 3 abrigos e uma república. Nestes locais, os moradores recebem atendimento integral. Nos 22 centros de referência social, a população em situação de rua tem a oportunidade de realizar cadastros para ter acesso a programas sociais.
A FASC também conta com 9 equipes de abordagem que saem às ruas para oferecer os serviços existentes aos moradores. Nós temos hoje uma rede de atendimento que passa por vários modelos. Nós temos um modelo que é o modelo de albergue, que é o modelo pernoite, em que uma pessoa acessa às 19 horas, faz a sua higiene, faz a sua refeição, descansa, acorda pela manhã, toma seu cafezinho e sai. Nós estamos ampliando em mais 190 vagas neste modelo de albergue na cidade de Porto Alegre. Temos um outro modelo de atendimento, que é um modelo de proteção integral. Porta aberta, obviamente, nós não podemos obrigar ninguém a ficar, que são os nossos abrigos. Nós temos alguns em termos de modelo conveniado e alguns próprios. Nós temos abrigos para indivíduos, nós temos abrigo para famílias, para poder fazer acompanhamento de todas as famílias, né, no processo de espaço de proteção. Então nós temos o abrigo Bom Jesus, que tem lá 60 vagas, o abrigo Marlene com outras 60 vagas, nós temos o nosso abrigo de família, que ele tem, obviamente que muito pelo seio familiar depende um pouco da quantidade de pessoas, né, mas normalmente nós temos neste espaço entre 40 e 50 pessoas que convivem neste local. Depois entram outros espaços de mulheres vítimas de violência, alguns espaços pensando nos PCDs. Nós, em abril, inauguramos a 3ª Casa Lar de Idosos no Brasil. Já para o serviço dia, a FASC possui 2 centros POP. Para que as pessoas possam acessar estes espaços, que elas tenham a condição de, lá, através de uma equipe multidisciplinar, fazer este acompanhamento, já com esta nossa equipe, vincular de tal forma que a gente possa ter a condição, já pensar plano de acompanhamento e que eles possam passar o seu dia lá. Nós temos hoje, em Porto Alegre, 2 centros POPs. Nós temos um que fica muito próximo aqui ao ginásio Tesourinha e um outro na Voluntários da Pátria. Um com 60 vagas, 30 pela manhã e 30 pela tarde, e um outro com 180 vagas, dividindo também turno manhã e turno tarde. Nós estamos aqui na frente de um dos equipamentos, então, da FASC. Ao meu lado está o coordenador do Centro POP 1, Marco Aurélio, que nos fala melhor como funcionam os serviços oferecidos nesse prédio aqui atrás. Marco, todos os dias o Centro POP abre, né? E qual o objetivo dele? Atender a população em situação de rua? O que se oferece para essa população? O Centro POP tem como objetivo principal atender a população em situação de rua. Tá? A gente tem atendimento manhã e tarde, com metas estabelecidas para atender tanto a manhã quanto à tarde. A gente oferece diversos serviços para eles, como atendimento especializado de saúde, atendendo banho, almoço, refeições e uma série de atividades internas. Inicia de manhã às 8h30, vai até às 12 horas, sendo que de manhã temos 2 refeições, o café da manhã e o almoço. Na parte da tarde iniciamos às 1h30, fechamos às 18 horas. Temos um café na parte da tarde a partir das 15 horas. A gente viu ali umas outras atividades, cinema, né? O que mais que é oferecido para eles, além dessa questão do banho que tu colocou? Além da questão da higiene, do banho, a gente oferece oficinas de esporte, lazer, oficinas de música, oficinas de arte e educação. Tem toda uma rotina da casa que a gente oferece e viabiliza para que eles possam estar participando. Nós temos uma equipe multidisciplinar que disponibiliza de psicólogo, assistente social, educadores. Ainda existe uma pequena falta de RH, tá? Mas a princípio o serviço no momento está suprido para essa necessidade dessas metas atuais. Se aumentar o número de metas para atendimento, é lógico que vai precisar de uma equipe maior. Ele é bom por algumas partes, tem algumas coisas ruins, que o banheiro masculino está em situação precária. Cada que um chuveiro funciona e outro, e são mais de 20 frequentadores de homens na casa e demoram um tempão para tomar uma ducha, aí com chuveiro não dá. Isso aí é uma coisa de ruim, mas tem umas coisas boas, o professor Fábio aí que faz aula de música, o Marquinhos que tem de futebol, esse negócio, vai ter um torneio agora, no fim do ano agora. Não, é tranquilinho, eu gosto do Centro POP. Eles oferecem aqui, que eu saiba, são assim, a oportunidade de tomar um banho, lavar uma roupa, né, organizar as tuas documentações, entende? Tu tem acompanhamento psicológico, entende? Tem orientação, não acompanhamento, mas uma orientação psicológica se tu precisar, entende? Tu tem, digamos assim, acesso a uma assistente social, uma profissional da área, né?
entende? Tu tem a recreação, tu tem, digamos assim, toda a oportunidade de viver momentos de relacionamento com outras pessoas, assim, sem se preocupar com a competitividade na rua, entende? Tu tem a oportunidade de te alimentar, tomar o teu lanche pela manhã, né? Tem a oportunidade de almoçar, tem a oportunidade de, digamos assim, fazer alguma leitura se quiser ler. Nós temos, por enquanto, são as falas dos moradores e 2 visitas, né? Nós visitamos dois abrigos para jovem adulto saído da rua, situação de conflito com a lei. E a fala dos moradores, de forma geral, é da inadequação. A questão do diálogo, do respeito, da capacidade de compreender a organização do morador em situação de rua, né? E a precariedade. Nós, inclusive, agora no final do semestre teve a conferência de assistência social e aí eu pude ver fotos. Há uma precariedade, são espaços feios, são espaços que não estão adequados, assim, a prefeitura tem muita dificuldade de reforma, de manter, de constituir espaços adequados. Estes 2 abrigos jovens e adultos que nós fomos visitar nos assustou, porque cada um dos abrigos é uma casa para 10, 12 jovens e adultos. Veja, é a alternativa para sair da rua. Ali convivem 4 contratos diferentes. É um contrato para limpeza, é um contrato para segurança, a cozinha é inacessível, ela é vedada à juventude poder entrar. Como que numa casa tu não vai fazer um Nescau? Como que tu não vai te organizar como uma casa? São inóspitos, horríveis os ambientes, horríveis, assim. E aqueles cobertores que parece que eles estão na rua. Felizmente a gente tem aqui em Porto Alegre, a gente tem um aparato, não é suficiente, mas eu acho que a gente tem que entender o que será que leva uma pessoa a preferir viver na chuva, no nosso tempo, que é um clima com extremos, no verão muito quente, no inverno muito frio, muita chuva. Então entender isso é muito complicado, porque o nosso sistema não comporta isso. A Defensoria tem um atendimento prioritário, né, para a população de rua, porque entende que é um grupo extremamente vulnerável, né, pela situação econômica e social que as pessoas estão submetidas, né. Aqui em Porto Alegre, essa população ela é atendida pelo nosso Centro de Referência em Direitos Humanos, né, e no interior do estado, em todas as outras comarcas, no atendimento ordinário da Defensoria Pública, né, na sede onde a Defensoria Pública está instalada. As principais demandas que chegam até a Defensoria Pública são basicamente acesso a serviços públicos, especialmente serviços de saúde e a retirada, né, e a feitura de documentação dessas pessoas, né, a colocação delas em algumas situações de âmbito do sistema de proteção, abrigos, né, e algumas medidas protetivas, na verdade, quando essas medidas protetivas se fazem necessárias, né. Algumas pessoas que estão em situações limite de não alimentação ou de que apresentam algum tipo de distúrbio mental, a Defensoria Pública acaba fazendo esse encaminhamento. O Ministério Público também acompanha a situação da população de rua. No entanto, a promotoria que trata sobre o tema preferiu não se manifestar sobre o assunto. Segundo a assessoria de imprensa do MP, a promotora, que assumiu recentemente, prefere não repassar nenhuma informação até realizar a primeira audiência com o presidente da FASC. A reunião está agendada ainda para este mês. Também entramos em contato com o Movimento Nacional da População de Rua. Segundo um dos representantes aqui no estado, os moradores sofrem com a falta de vagas oferecidas nos equipamentos do município. No entanto, Richard de Campos destacou a higienização social como principal problema enfrentado por esta parcela da população. Durante nossa gravação, moradores de rua que dormem sob o viaduto Otávio Rocha reclamaram da limpeza realizada no turno da manhã pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Eles chegam aí chutando a gente, não perguntam onde a gente o que estão fazendo da vida, né? Semana passada, veio um monte de viatura aqui, tá? Chutando todo mundo, tirando todo mundo para marginal, tá? Recolhendo todos os forros de cama da gente, os documentos da gente,
né, material de higiene, material de limpeza, material de higiene, alimento que a gente ganha das pessoas, que as pessoas doam, recolhendo tudo, botando tudo no caminhão do lixo da Demelhor, entendeu? Nós estamos numa situação que é o seguinte, não temos onde a gente correr para pedir ajuda, entendeu? Tem 15 pessoas que estão na rua, com papel assinado, tudo na prefeitura, para pegar as casas do aluguel, tá? Faz 4 meses nós estamos esperando esse papel sair da mão do governador lá, do prefeito de Porto Alegre, e não sai. E com isso o que acontece? A gente passa o quê? Passa vergonha na frente das pessoas, tá? A gente fala algum ai, tá? A gente é agredido. Todos os dias. Eles chegam ali, mandam a gente sair, mas daí tem que vir pra cá também, daqui a pouco manda sair daqui. E a gente não tem pra onde ir, né? Aí vai fazer o quê? Tem que ficar aqui, né? Eu trabalho de morador de carro aqui na frente, né? Trabalho com algumas lojas. Só a semana, os mesmos 4 brigadianos vieram, tá? Hoje, acabaram de chegar agora aqui, chutaram todo mundo pra cima, tá? Recolheram todo mundo, fizeram uma lavagem que não existe de dia, que é só de noite, tá? Chega de noite, a gente ajuda a prefeitura a limpar, tá? Isso não é mentira, isso é verdade, tá? E chega com ignorância, com abuso de autoridade, estão acordando a gente às 8 horas da manhã, tirando nossas coisas da rua, botando um caminhão no lixo, como tem pessoas idosas, tem crianças também junto, entendeu? E não estão respeitando mais ninguém. Então a gente tá em apuros, precisando de ajuda, que a gente não sabe o que fazer mais. Em nota, o DMLU informou que a limpeza do viaduto Otávio Rocha é bastante complicada em função da permanência de moradores de rua no local e do acúmulo de materiais de posse destas pessoas. O departamento também disse que a equipe da Cotravipa costuma realizar a limpeza da área à noite, mas geralmente encontra resistência por alguns moradores de rua. A gente vê a questão das pessoas que não são de rua, das pessoas que que acabam ocupando lugares mais próximos ao centro. E o que a gente faz? A gente joga, a Restinga foi criada assim, né? Jogando pessoas à distância, misturando as pessoas de todos os bairros e coloca lá para sobreviver. Então isso não é política, isso é não respeitar o direito humano da pessoa. Quer dizer, você coloca tem os lugares que tem uns negócios pontiagudos, quer dizer, a pessoa vai continuar ali, mas vai continuar dormindo de uma situação pior. E outra, você está ocupando uma marquise, então assim, e esse não é o caminho. Infelizmente ainda acontece, a gente vê episódios, tem cidades que enchem ônibus de pessoas e jogam em outras cidades. Isso aí não é uma coisa, o Estado tem que pegar e tem essas pessoas, a gente tem responsabilidade da vida dessas pessoas e procurar um meio termo para que essas pessoas tenham um lugar mais digno para viver. Que seja na rua, que tenha um centro para poder tomar banho, para poder cozinhar, para poder lavar sua roupa, para poder guardar os seus carrinhos, alguma coisa nesse sentido. A população de Porto Alegre, assim como ela é penalizada e indignada com essa situação, ela não aceita o morador na frente da sua casa. Porque o morador estabelece uma estrutura precária de moradia na rua. E aí a prefeitura sofre essas pressões, como não tem de fato equipes, não é que não sejam qualificadas, mas é que em cujo sistema e processo funcione uma sequência de ações, intervenções e apoio, ela acaba agindo de forma pontual, retira daqui e empurra para o outro lado. E óbvio, os moradores não concordam e isso é feito de uma forma agressiva ou por diferentes órgãos, então a gente vê que isso aí acaba sendo a ponta, o resultado da falta de uma política adequada. Então, por exemplo, os aluguéis sociais, que é uma alternativa, né? Mais simples, mais rápida, protegida. Ele não é, primeiro, é um número muito pequeno, segundo, não funciona porque não tem essa formação de vínculo, não tem acompanhamento. As poucas moradias ofertadas para famílias, casais que estão na rua, foram lá na Restinga. Então, o relato que nós temos é que o CRAS Restinga, o Centro de Referência da Assistência Social Restinga ou Zona Sul, não tem condição de acompanhamento, não sabe nos dizer se a família se organizou lá, se encaminhou para a renda. Então, o sucesso é baixíssimo das poucas moradias naqueles empreendimentos Minha Casa Minha Vida, que há um percentual reservado, 3% em tese, reservado para o público da FASC. Nós fizemos reunião onde FASC e DEMAB sentaram juntos. Foi assustador do DEMAB dizer, eu não tenho demanda, da FASC dizer, nós não temos como encaminhar.
e ninguém se responsabiliza por dar encaminhamento, cobertura, acompanhamento. Então, na verdade, quando a intervenção acontece para tirar um morador, é uma intervenção desrespeitosa, só de limpeza mesmo, higienizadora de determinado espaço. A gente precisa também do apoio da sociedade. Então, tu tendo uma política que envolve a saúde mental, uma política habitacional, de geração de emprego e renda, de educação, de esporte, de cultura, a gente vai conseguir, com o trabalho da assistência social, essa vinculação e a tentativa da construção de uma mudança de cenário, né? Porto Alegre tem quase 50 mil famílias com Bolsa Família. Tu precisa integrar ações, inclusive os moradores de rua. A maioria deles tem Bolsa Família. Mas se o Bolsa Família ele em si não resolve a situação da família. É preciso que a assistência social, com o financiamento federal que existe com vários programas de encaminhamento ao emprego, autonomia financeira, como era o Pronatec, só que para isso precisa referência, chamar a família, encaixar no programa. É um trabalho que necessita de uma estruturação muito melhor da FASC. Né? Tem uma queixa generalizada dos funcionários de sobrecarga e dos terceirizados de más condições. Né? Então, encerra contrato, as pessoas se desvinculam muito facilmente, porque terceirizado não tem um vínculo permanente. É muito difícil porque você não pode obrigar a sair da rua e você tem que respeitar a condição de rua. Eu acho que o que a gente pode fazer enquanto legislativo também não é a questão de lei, é começar a fiscalizar como é o tratamento, porque aqui na Câmara várias vezes a gente recebe muitas reclamações e denúncias de um tratamento que não está sendo o eficiente, porque assim, essa pessoa ela já está marginalizada, ela já está à margem da sociedade, ela não pode chegar num lugar de atendimento e de acolhimento e ser maltratada, quer dizer, ela é vítima duas vezes. Vítima por estar na rua e vítima de um atendimento que não está preparado. E a gente ficar em cima disso, porque é aquilo que eu sempre disse. Se a gente conseguisse trabalhar a individualidade das pessoas, aí sim a gente ia começar a ver essas pessoas sendo encaminhadas. Porque não adianta eu dar um abrigo se a pessoa não quer o abrigo. De novo, os moradores de ruas e os seus representantes, em especial, dizem que não discutiram o atual plano de ação, o novo plano de ação para a saída da rua. E todos são. Nós já lotamos essa Câmara 2 vezes contra, por exemplo, o fechamento da Escola Porto Alegre. E a Prefeitura, na cabeça dela, ela quer decidir o que é que resolve a situação rua. E a Escola Porto Alegre, ela acha que não precisa. E todos se referenciam muito na Escola Porto Alegre. A Escola Porto Alegre encaminha para abrigo jovem. A Escola Porto Alegre tem um SAIA, um serviço de atenção e de inclusão. Cada aluno tem um olhar, um cuidado, tem um trabalho educativo onde a gente deveria colocar renda. Eu acredito muito nisso. É algo que vem sendo discutido em vários espaços. Há uma necessidade por parte da Secretaria Municipal de Educação, no qual apresentou os motivos pelos quais pensa nisso. Vem sendo feito um diálogo no qual a própria Câmara de Vereadores vem participando disso. E eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter toda uma construção para fortalecer, para pensar alternativas que contemplem as necessidades do atendimento à população adulta em situação de rua no que diz respeito à questão da educação, né? É difícil, mas cada um de nós, enquanto cidadão, também, porque eu sempre digo, o cidadão é muito responsável. Às vezes a gente joga tudo no âmbito político, mas o que a gente está fazendo na nossa casa, na nossa vizinhança, o que a gente está fazendo pelas pessoas, né? Então eu acho que é isso, é unir forças, unir as pessoas, que a população entenda que corre risco, a gente corre risco de qualquer maneira, mas que são pessoas que estão numa situação precária, a um ponto da vida chegaram que não conseguem mais viver num lar, entendeu? E a gente olhar com um olhar mais humano e solidário para as pessoas. Cada um dentro daquilo que pode fazer é muito importante. É muito importante nós, vamos dizer assim, oferecermos uma alternativa de renda para quem está na rua, articulado com uma ação de abrigagem, de aprendizagem de cuidado, de cidadania, combinado com a renda. E o que fazer com aquela renda? Então tem que reconstruir tudo, o estar no mundo de outra maneira. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Para acompanhar a programação da TV Câmara, acesse nossa página no Facebook. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa.